Olá pessoal, tudo certo com vocês? Hoje vamos dar início aí à nossa última aula, técnicas de integração, certo? E já comentamos na última aula que falaremos essa semana sobre esse tópico. Então, infelizmente, devido a alguns contratempos aí, a nossa última aula está acontecendo de forma assíncrona, certo? Mas vamos aí trabalhar as principais propriedades de integração que, se não resolvem todos os tipos de integrais, elas vão resolver a maior parte, ok? Então, vamos começar aqui as nossas propriedades. Então, a nossa primeira regra de integração, nossa primeira técnica de integração vai ser a regra da substituição, que ela vem ali da ideia da regra da cadeia. Então, regra da cadeia remete a gente à composição de funções. Então, com isso, a gente vai trabalhar alguns tipos de integrais, beleza? Então, basicamente, a regra da cadeia, a gente tem esse tipo de produto aqui, certo? Onde essa primeira parcela do produto tem uma composição de f com uma outra função g, e a outra parcela do produto é exatamente a derivada da minha função g, certo? A derivada da função que está aqui dentro da composição, beleza? Então, essa regra aqui ela não é aplicada para todo tipo de integral, então é só quando eu consigo verificar a possibilidade de escrever a minha integral nesse modelo, tudo bem? Por exemplo, integrais desse tipo aqui, a gente não conseguiria, por exemplo, calcular esse utilizando esse método. A gente teria que partir para outros pés que a gente vai ver logo mais. Então, aqui, a ideia é fazer uma mudança de variável. A gente vai chamar a nossa função g de x, qualquer que seja ela, de uma nova variável, certo? E derivamos essa relação aqui em relação a x. Então, ficaria du dx igual, do outro lado, g' de x. Certo? Essa é a derivada de g em relação a x. Então, trabalhando essa expressão aqui como um quociente, a gente pode reescrever ele nesse formato, certo? Então, a gente troca de onde aparece a função g por u, então ficaria f de u aqui, e este produto aqui, g' vezes dx, a gente vai trocar por du. Em geral, isso daqui é para a gente aplica essa regra de substituição para que apareça, né, principalmente integrais elementares, né, apareça integral de cosseno, ou integral de um polinômio, a integral de uma raiz e assim por diante. Então, vamos ver aqui rapidinho como ficaria, né, a aplicação dessa integral. Então, nosso primeiro caso aqui, a gente já começa com um produto, certo? E isso daqui não é a raiz de x, é a raiz de x quadrado mais 1. Então, aqui você tem que perceber que há, de fato, uma composição da função raiz de x, que vai ser a nossa f, com a função g, que seria x quadrado mais 1. Uma vez você perceber que você tem essa composição entre essas duas funções aqui, você tem que se perguntar: será que essa composição está aparecendo ali a derivada da função g multiplicando essa composição? Qual seria a derivada da função g? A derivada da nossa função g que seria 2x, que é exatamente o que está aparecendo aqui. Beleza? Então, como eu tenho todas as condições satisfeitas, a composição, primeiro, depois da composição, eu tenho identificado a derivada da função g multiplicando essa composição, então eu tenho todos os critérios para aplicar a regra da substituição. Então, aqui a gente faz uma mudança de variável, né, x quadrado, realizamos aqui a mudança de variável, x quadrado mais 1 igual a 1, derivamos isso tudo em relação a x, então du vai ser 2x dx. Então, essa integral aqui, vai vir a integral de 1 até 4, raiz de u du, certo? Porque isso aqui eu consigo reescrever, certo, da seguinte forma.
certo? Integral de 1 até 4, raiz de 1 mais x quadrado, vezes 2x dx. Então, isso daqui é o du, e o que está dentro da integral virou o meu u. Certo? Então, essa expressão se torna essa expressão. E aqui, vale a ressalva, né, que eu tenho agora duas maneiras de resolver essa nova integral. Ou eu permaneço com os mesmos índices de integração aqui, não tem problema nenhum. Basta, se você manter os mesmos índices de integração, você retornar para a variável original, que no caso é x, após realizar a integração. Então, isso daqui é integral de 1 até 4, o elevado a meio du, né, que a gente, para usar a propriedade da tabelinha das integrais elementares que a gente viu na última aula, a gente transforma essa raiz para potenciação. E então, isso daqui vai ficar integral de u elevado a 3 meios dividido por 3 meios. Certo? Agora, a gente retorna essa variável para a variável original, certo? Que seria, então, aqui, como u é x quadrado mais 1, então ficaria com x quadrado mais 1 elevado a 3 meios, já opera essa fração que vira 2 terços, aplicado de 1 até 4, e aí você substitui, né? Então ficaria 2 terços de 4 ao quadrado mais 1, 3 meios. A gente já pode colocar isso em propriedade de raiz, né? Ficaria raiz quadrada disso menos raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 elevado ao cubo. Certo? Então, agora a gente só precisa realizar ali os cálculos numéricos dessas raízes, beleza? Então, essa raiz aqui ficaria como, deixa eu ver se teria espaço para a gente terminar aqui, ficaria 2 terços que multiplica 4 ao quadrado vira 16, 16 mais 1 fica 17, então isso seria raiz 17, raiz de 17, fazendo simplificações, menos, aqui vai ficar 1 ao quadrado é 1, mais 1, 2, 2 ao cubo, dá para simplificar na raiz, ficaria 2 raiz de 2, e essa seria a nossa expressão final, beleza? Então aí a gente tem a nossa primeira aplicação da regra da substituição para calcular uma integral que não é elementar. Deixa eu adicionar uma página em branco aqui para a gente realizar mais alguns exemplos. Certo? Então, vamos ver um próximo exemplo aqui. Então, eu poderia, por exemplo, pegar agora como uma função trigonométrica só um instantinho aí, pessoal, que eu esbarrei no fio aqui. Dentro de instantes eu já consigo restabelecer aqui só uns minutinhos. Voltando aqui, pessoal, consegui corrigir o cabo aqui. Então, inserindo mais algumas páginas em branco para resolvermos mais exemplos aqui com vocês, vamos resolver um exemplo clássico aqui da regra da substituição, que é o seguinte. Vamos pegar a integral x ao cubo de multiplicado por cosseno de x à quarta mais 2 dx. Então, aqui de novo, a gente repara que não temos aqui a função elementar cosseno de x, temos cosseno de x à quarta mais 2. Então, aqui é claro que a gente tem uma composição da função cosseno de x
com a função x à quarta mais 2. Então, temos a composição dessas duas funções. Então, para aplicar a regra da substituição, eu preciso verificar se a derivada da função cosseno da função x à quarta mais 2 está aparecendo ali. Se eu derivo isso daqui, certo? Eu vou ter 4x ao cubo. Aí você olha de novo para a integral, você vê um x ao cubo, mas não vê o 4, certo? Não tem problema, certo? Se a única coisa que falta para você verificar que está aparecendo dali, a derivada é só uma constante, um 4, um menos 5, um terço, ou um número racional π, raiz de 2, não importa. Se for um número, se não for uma variável x, ou y, ou t, qual que seja a variável que você esteja utilizando, não há problema, certo? Porque a constante ela tem a permissão de transitar de dentro para fora, de fora para dentro do símbolo da integral. Então não tem esse problema. Não apareceu esse 4 aqui na minha integral, certo? A gente tem vários truques, certo? Eu vou fazer um dos truques que seria fazer aparecer é multiplicar essa integral por um. Professor, mas multiplicar por um? Mas esse um eu posso transformar 4 dividido por 4, certo? E agora, esse 4 que está multiplicando aqui no numerador, eu posso fazer ele entrar dentro do símbolo da integral, ficando 1/4 da integral de 4x ao cubo, cosseno de x à quarta mais 2 dx. Agora sim está aparecendo aqui a derivada precisa da minha função, certo? Mas aí vocês poderiam se perguntar, nossa professor, mas que difícil isso, e como que eu vou saber se eu não estraguei, né, a integral multiplicando por um? Primeiro, que aqui a gente não modificou a integral, porque eu estou multiplicando essa integral, na verdade, por um, então não haveria problema. Mas se vocês acharam muito difícil, como eu falei, eu não preciso ali que ter a constante, certo? Eu posso fazer a mudança de variável da mesma forma, fazer u igual a minha função g de x, que é x à quarta, mais 2. Então, derivando isso aqui, eu teria 4x ao cubo dx. Como aqui apareceu 4, o 4 é constante, o x ao cubo já apareceu aqui, certo? Então, simplesmente passo esse 4 dividindo, vou ficar com du sobre 4 igual a x ao cubo dx. E agora eu tenho x ao cubo e eu tenho dx aqui, ambos multiplicando o cosseno. Então, isso aqui, essa integral vai se transformar em cosseno de u du sobre 4, porque x dx é du sobre 4. Então, agora, isso daqui, esse 1 sobre 4, posso remover da fração, ficar com cosseno de u du desta forma. Então, a gente chega na mesma expressão que a gente teria chegado se eu tivesse multiplicado e dividido por 4. Aí fica a critério de vocês qual é a forma que vocês acham mais simples, certo? Então, essa agora é uma integral elementar. Sabemos que a primitiva dela vai ser o cosseno, desculpa, vai ser o seno de u. E aí, como aqui é uma integral indefinida, a gente adiciona a constante, que a gente está calculando todas as primitivas nesse caso, certo? E aí podemos retornar para a variável original, que é a variável x. Então, isso aqui seria 1 sobre 4, seno de x à quarta mais 2 mais uma constante qualquer. E essa aqui seria a primitiva da minha função. Tudo bem? Então, a gente tem um novo exemplo para a gente calcular agora, onde não aparece exatamente a derivada da nossa função ali fora, a menos de uma constante. Um outro caso que a gente poderia realizar aqui, deixa eu apagar esse, já está registrado para vocês. Então, o nosso novo exemplo é calcular uma integral desse tipo aqui. Raiz de 1 menos 4x ao quadrado, tudo dentro da raiz, tudo isso multiplicando por dx. Certo? Então, aqui, quem seria a minha função f?
minha função f de x seria 1 sobre raiz de x, tudo bem? E a minha função g de x seria 1 menos 4x ao quadrado. Então, vou realizar a mudança de variável aqui, u igual a 1 menos 4x ao quadrado. Derivando isso, seria menos 8x dx. E agora faço a substituição. Então, essa integral vai virar esse x dx aqui, é o meu du sobre menos 8, certo? A gente pode passar o menos 8 para o outro lado e ficar com x dx. Então, fica 1 sobre a raiz de u du sobre menos 8. Certo? E aí a gente pode calcular isso da forma. Tira o menos 1 sobre 8 de dentro da raiz. Essa raiz aqui a gente pode transformar em potenciação como menos meio du. Então agora tem uma integral elementar. A gente usa a tabelinha da aula anterior. E isso aqui fica menos 8, certo? Que multiplica 2 raiz de u mais uma certa constante. Tudo bem? E aí, então isso aqui é menos 1 sobre 4 raiz de 1 menos 4x ao quadrado mais c. Simples, certo? Se a única questão aqui nossa na regra da substituição for a sobra de uma constante que não estava aparecendo nessa expressão aqui, não há problema, a gente pode isolar o x dx nesse caso, passando a constante para o outro lado, dependendo de du, e a gente calcula a integral normalmente. Beleza? Então vamos passar para a nossa próxima técnica de integração, que é a integração por partes. Certo? Essa técnica de integração ela é derivada ali da regra de derivada do produto de duas funções, certo? Quando derivamos um produto, por exemplo, f vezes g, a gente deriva um produto, isso é a derivada da primeira função vezes a segunda, mais a primeira função multiplicada pela derivada da segunda. Então, essa técnica ela é proveniente dessa propriedade da derivação do produto, tudo bem? Se a gente usa o teorema fundamental do cálculo parte 1, aplica aqui a integral dos dois lados, a gente fica com essa questão aqui de integrais, certo? Só que a integral, essa integral, ela vai cancelar o sinal de derivação e vai sobrar só um produto aqui, certo? Então, essa fórmulazinha que acabou de aparecer aqui, para vocês que é a integração por partes, ela provém da derivada do produto de duas funções. Uma fórmula alternativa que a gente tem para a integração do produto é essa daqui, certo? Utilizando ali umas mudanças de variáveis, chamando o de f dv de g' vezes dx, e a gente consegue essa fórmula aqui mais sucinta, né? O dv é igual a uv menos a integral de v du. Simples assim, agora é só a gente aplicar. Tudo bem? Para aplicar a integração por partes, a gente vai pegar alguns exemplos iniciais aqui para gente. Então, deixa eu ver se eu separei aqui uma folha em branco. Vamos colocar mais uma folha aqui para a gente praticar essa forma. Então, eu vou reescrever aqui para a gente não precisar voltar. Integral de dv é o v menos a integral de v du. A gente vai utilizar essa fórmula aqui, mas quem quiser pode usar a fórmula inicial. Então, o nosso primeiro exemplo é o seguinte. O exemplo clássico aqui para a gente falar de integrais, integração por partes. É a integral de x seno de x dx. Então,
calcular a primitiva dessa função. Perceba que não é uma função elementar, certo? Porque tem um produto de duas funções elementares, não é uma função elementar. Depois, a gente não pode aplicar aqui a regra da substituição, porque a gente não tem uma composição nem no seno, nem no x. É só um produto simples de duas funções elementares. Mas, se a gente utilizar aqui uma a propriedade de integração por partes, a gente pode fazer aqui e descrever a escolha de quem vai ser o U e quem vai ser o DV. Certo? Se a gente escolher aqui o nosso U como sendo x e o nosso DV como sendo seno de x, certo? Então, integrando aqui, derivando o DU, deixa eu trocar de cor aqui, e achando o nosso V, para a gente usar essa fórmula aqui, a gente precisa. Esse lado aqui, ele é conhecido, certo? Que é esse que a gente tem, que foi dado pelo enunciado do exercício. O que a gente precisa, então, é conhecer quem é o V e quem é DU. Certo? Uma vez que eu escolhi o meu U como sendo x e o meu DV como sendo x, eu sou capaz de achar essas informações aqui. De que forma? O DU, certo? A gente encontra o DU derivando essa relação de azul. Então, o DU vai ser a derivada de x em relação a x, vai ser 1 dx. E essa relação aqui, para eu encontrar quem é V, eu preciso integrar essa função. Geralmente, essa aqui a gente já escolheu para o DV, então tem que ser pelo menos uma função elemental que eu conheça a primitiva para poder achar quem é o V. Então, quem é a primitiva de seno de x? Certo? A primitiva de seno de x vai ser menos cosseno de x. Então, agora eu tenho todas as ferramentas para substituir nesse lado da fórmula. Então, utilizando integração por partes, eu vou ter, então, quem é U e V. O U e V é o produto aqui desses dois. Eu vou fazer, então, x vezes menos cosseno de x. Esse menos é da fórmula. A integral de V é menos cosseno de x multiplicado por du, que é 1 dx. Então, operando os sinais aqui, vou ter menos x cosseno de x. Esse menos com esse menos vira mais. Cosseno de x dx. E aí eu posso, de novo, utilizar a mesma informação que a gente já tinha aqui e perguntar qual que é a primitiva de cosseno de x. Certo? A primitiva de cosseno de x vai ser mais seno de x, e como se trata de integral indefinida, a gente adiciona a constante no final. Certo? Então, a primitiva de x seno de x vai ser menos x cosseno de x mais seno de x, com uma constante aqui para calcular todas as primitivas possíveis. Agora, vamos calcular aqui um exemplo de uma função que, de certa forma, ela é elementar, mas não é elementar calcular a sua primitiva, certo? Vai ser elementar agora com essa técnica que a gente acabou de aprender. Então, vamos calcular a primitiva do ln de x, certo? É uma função elementar, porque é uma função logarítmica, sem composição, sem produto, nem nada, certo? E mais a gente vai precisar utilizar ali a regra da integração por partes para a gente poder calcular essa primitiva, certo? Então, eu tenho aqui que fazer uma escolha de quem vai ser o U, quem vai ser o V, certo? Para então calcular quem vai ser DU e quem vai ser o V, certo? Aqui a gente vai escolher o U como sendo o próprio ln de x, certo? Porque eu não escolho o dv como ln de x, professor? Bom, se eu fizesse essa escolha, dv igual a ln de x, eu precisaria saber quem é a primitiva de ln de x. Mas é exatamente isso que eu quero encontrar. Porém, eu já sei que
eu tenho propriedade de derivação para a linha de x. Então, calcular aqui o du, que é a derivada da linha de x, vai ser 1 sobre x dx. Isso eu já sei lá dos critérios de derivação. E aí, quem então eu escolho, professor, para ser o v, o dv? Certo? O dv eu vou fazer simplesmente a escolha comum, porque apesar de não parecer, sempre tem um 1 multiplicando qualquer função. Então, o meu v seria integração de 1 em relação a x, que é o próprio x. Então, já tenho as 4 informações necessárias para aplicar aqui a regra da integração por partes. Então, isso aqui vai ser u vezes v, que vai ser x ln de x, menos da fórmula integral de v, que é x, du. Quem é du é 1 sobre x dx. Certo? X vezes 1 sobre x, ele se cancela aqui, porque o x é não nulo. Então, isso fica x ln de x menos integral de dx. Então, no fundo, isso aqui não é integral de x, né? É integral de 1 dx. Basta, então, a gente calcular isso aqui. A gente vai obter x ln de x menos x, primitivo de x em relação a x é x, certo? Mais uma constante, porque a gente está calculando aqui uma integral indefinida, beleza? Então, esse é o nosso segundo exemplo clássico aí para a gente calcular integração por partes. Vamos pegar agora um exemplo de uma integral onde a gente vai ter não só uma integral, mas uma integral definida, ou seja, os intervalos de integração eles vão estar bem definidos, tudo bem? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu ver se vai dar espaço. Não. Pegar esse exemplo aqui que já está registrado para vocês. Então, vamos fazer mais um exemplo. Então, vamos pegar aqui a integral de 0 até 1, certo? De tangente a menos 1 de x dx. Ah, professor, tangente a menos 1 é 1 sobre tangente, que é cotangente. Não, aqui, para não ter erro, vamos trocar aqui por tangente a menos 1, arcotangente, que se trata daqui da função inversa da tangente. Então, tangente a menos 1, dependendo do contexto, aí quer dizer a função inversa da função tangente. Certo? Não é a função cotangente necessariamente. Então, a gente vai aqui escolher o nosso u, certo? E o nosso dv. Então, de novo aqui, a gente não tem um produto, não tem uma composição, então não dá para usar substituição. Então, a gente vai ter que utilizar integração por partes mesmo, que é essa formulazinha. Então, eu tenho que escolher quem vai ser o meu u e quem vai ser o meu dv, certo? Aí, agora a gente vai seguir como a gente trabalhou com ln. Se eu escolher o meu dv como o próprio arco tangente, não vai ser útil, certo? Então, eu vou escolher. Não vai ser útil por quê, professor? Porque é exatamente isso que eu quero descobrir. Então, vou colocar o arco tangente para ser o u. Vou voltar para a notação a menos 1 aqui, só para ficar mais sucinto, certo? E o dv vai ser o próprio dx. Então, derivando a derivada da função arco tangente a gente conhece, então seria du sendo 1 sobre x quadrado. X quadrado mais 1 dx. E o v é simplesmente o x, porque se derivado v em relação a x, você vai obter essa mesma relação aqui. Então, a gente tem todas as propriedades agora conhecidas, todas as informações conhecidas para aplicar a integração por partes. Então, eu vou ter aqui tangente a menos 1 de x vezes v, que é o x, menos... Opa. E aqui, como a integral é definida, né, então tem que avaliar esse primeiro valor aqui, de 0 até 1. Agora, o menos dessa fórmula.
integral de 0 até 1 de v, que é x, du, que é x quadrado mais 1 dx. Certo? E aí, a gente tem, então, pelo teorema fundamental do cálculo, a gente pelo menos já conhece como calcular essa parte aqui, né? Então, seria tangente a menos 1, arco tangente de 1, vezes 1, e arco tangente de 0 vezes 0. Só que a tangente de 0, não importa qual é o valor dele nesse caso, porque está sendo multiplicado por 0, então a gente já pode desconsiderar, certo? Então você ficaria aqui o trabalho de calcular essa primitiva aqui. Beleza? Agora, a gente pode observar que essa segunda integral, a gente não precisa recorrer à integração por partes novamente. A gente pode calcular ela simplesmente utilizando a regra da substituição. Então, calculando essa integral aqui, a gente pode, deixa eu trocar de cor, fazer u como sendo x quadrado mais 1, o du seria 2x dx, certo? Então, du sobre 2 seria x dx. Então, isso daqui a gente já conhece, o denominador também. Tangente a menos 1, o arco tangente de 1 é π sobre 4, é π sobre 4, menos integral de 0 até 1, du de 1 sobre u, deixa eu só consertar aqui é mais, tá bom? Então, u du sobre 2, certo? Porque o dx de x dx virou du sobre 2 por causa dessa relação. E 1 sobre u é simplesmente trocando o denominador por u. Então, a gente chega nessa expressão, então a gente vai ter que π sobre 4 menos a primitiva de 1 sobre u, vai ser ln de u, aplicado de 0 até 1. Como é uma integral definida, a gente não precisa aqui fazer a adição de uma constante no final, certo? E aqui a gente vai ter, então, 1 sobre π sobre 4 menos ln aplicado em x quadrado mais 1, avaliado de 0 até 1. Certo? Se a gente for resolver isso aqui, vai dar, então, π sobre 4 menos ln de 2. Então, o resultado final seria este daqui, π sobre 4 menos ln de 2. Faltou o 2 aqui, né? Faltou 2 aqui, por causa desse 2. Então, aqui seria 2, e aqui teria um 2, então. Agora, finalizado. Certo? Então, sem erros aí para consertar. Então, esse 2 ele surgiu. Esse 2 surgiu porque o du seria dividido por 2. Então, essa integral aqui fica meio de ln, meio de 1 sobre u, ln de u. Essa integral vira meio da integral de 1 sobre u du, né, que integrando é meio de ln de u. Agora sim, então, essa resposta aqui, por isso que deu ln de u sobre 2 aqui. Como a integral é definida, então a gente mantém aqui os índices de integração, segundo a utilização do teorema fundamental do cálculo, parte 2, que a gente viu na última aula. Beleza? Então, aqui a gente tem nossa aplicação. Então, vamos a... Deixa eu ver como é que está aqui, se está gravando. Tudo certo. Show de bola. Então, vamos agora a algumas integrais aqui, como integrais de substituição trigonométrica.
Então, deixa eu adicionar mais uma página. Deixa eu ver se vale a pena apagar isso aqui. A gente já está registrado esse exemplo para vocês. Então, agora a gente vai ver alguns casos de substituição trigonométrica que a gente pode utilizar relações trigonométricas para aplicar em integrais. Então, um exemplo clássico que a gente tem nas integrais trigonométricas é integrais de funções trigonométricas ali, sejam com potências, com produtos, que no fundo pode ser visto como a mesma coisa, certo? Mas, por exemplo, como faríamos o cálculo dessa integral aqui, cosseno ao cubo de x dx, certo? Então, se a gente simplesmente utilizar uma substituição simples, não vai ser possível. Se a gente tentar também aplicar uma substituição de integração por partes diretamente, a gente não vai chegar numa integral muito simples. O ideal aqui para a gente seria deixar essa integral de uma cara um pouco mais fácil da gente visualizar determinadas substituições mais simples. Como assim? Então, vamos pensar que eu tenho aqui simplesmente a função cosseno ao cubo de x, certo? Então, essa função foi elevada ao cubo, então é uma multiplicação. Então, eu posso reescrever ela como cosseno ao quadrado de x vezes cosseno de x. Se eu conseguisse fazer alguma operação que usa alguma identidade trigonométrica para aparecer o seno de x, ficaria muito mais fácil, porque aí eu teria uma relação que eu poderia utilizar a substituição direta de variáveis. Então, se eu penso nisso e olho para um cosseno ao quadrado de x, eu lembro que cosseno ao quadrado de x, uma das identidades trigonômicas que eu posso usar é escrever ele como 1 menos seno ao quadrado de x. E se eu faço isso, então, eu vou ter aqui nessa expressão 1 menos seno ao quadrado de x cosseno de x, e se a gente desenvolve isso, né, vai ficar cosseno de x menos seno ao quadrado de x cosseno de x. Essa daqui, substituída nessa integral, é uma integral elementar, basta usar a tabelinha. Já essa segunda expressão aqui, a segunda parcela, é simplesmente calculada utilizando uma substituição simples, trocando seno por u, já que a derivada de seno é exatamente o cosseno. Então vejamos como fica isso na prática. Então eu teria que integral, substituir, né? Integral de cosseno de x menos integral de seno ao quadrado de x cosseno de x dx. Essa daqui é uma integral elementar, certo? É simplesmente a função seno de x. E agora, essa segunda, a gente vai realizar a mudança de variável, chamar u de seno de x. Então, meu du vai ser cosseno de x. Então, cosseno de x dx, né? Para fazer a substituição. Então, isso daqui vai virar du e isso daqui vai virar u ao quadrado. Então, eu vou ficar com a integral de u ao quadrado du, que agora é uma integral elementar, uma integral de polinômio. Então, isso aqui fica seno de x menos u ao cubo sobre 3, mais uma constante. Certo? E aí sim eu volto para a variável original, que é a variável x, relembrando qual foi a minha substituição, certo? Eu chamei u de seno de x. Então, isso fica seno de x menos seno ao cubo de x sobre 3 mais uma constante. Então, eu tenho nossa primeira integral trigonométrica. Tudo bem? E aí a gente pode fazer mais alguns exemplos. Deixa eu ver se vai ter espaço aqui. Certo? Vou apagar aqui, já está registrado em vídeo. Então vamos para o nosso próximo exemplo. Vamos incrementar ainda mais o nosso exemplo aqui, a gente usar algumas identidades mais diferentes, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui seno
a quinta de x vezes cosseno ao quadrado de x dx. Então, a gente pode utilizar várias mudanças aí de variáveis, usar várias identidades trigonométricas para fazer a integral ficar mais simples o possível. Certo? O que eu vou fazer aqui é transformar esse seno à quinta. Eu posso trocar esse seno à quinta por um produto de seno ao quadrado, seno à quarta vezes seno, e utilizar uma identidade trigonométrica ali para facilitar as minhas contas. Então, vou fazer o seguinte, vou transformar aqui separado seno à quinta de x, eu vou escrever como seno à quarta de x vezes seno de x, e esse seno à quarta eu posso visualizar ele como seno ao quadrado de x, tudo isso ao quadrado, propriedade de potenciação, e isso vai facilitar bastante a integral. Por quê? Porque aí a gente vai ficar com a seguinte informação. Eu vou transformar essa integral aqui, então, em seno ao quadrado de x, isso tudo ao quadrado, vezes cosseno ao quadrado de x, vezes seno de x, que é esse senozinho que sobrou aqui, de x. Agora, esse seno ao quadrado, eu posso utilizar a mesma identidade trigonométrica que a gente tinha utilizado no exemplo anterior e transformar em 1 menos cosseno ao quadrado de x ao quadrado, cosseno ao quadrado de x, seno de x, dx. Então, como eu tenho aqui um seno de x dx sendo multiplicado com várias expressões com cosseno ao quadrado, seria bem mais interessante eu fazer uma mudança de variável que chama u de cosseno, certo? E fazer a minha mudança de variável com substituição. Então, eu vou fazer aqui u sendo cosseno de x, então a sua derivada vai ser menos seno de x dx, certo? Passando esse sinal para o outro lado, já que eu não tenho ele aqui na minha integral original, vai ficar menos du é seno de x dx. Então, onde tem cosseno, eu vou trocar por u. Então, vai ficar a integral de 1 menos u ao quadrado. Aqui vai virar u ao quadrado e esse seno de x dx vai virar du. Virou agora simplesmente uma integral polinomial. Eu saí da integral muito complexa, né? Integral de multiplicação de seno e cosseno, já seria difícil, mas além disso ele estava elevado a certas potências, né? Seno à quinta, cosseno ao quadrado. E aí eu consigo fazer essa mudança utilizando aqui distribuição, vai ficar 1 menos 2 u ao quadrado mais u à quarta, que multiplica tudo isso, u ao quadrado, deu. Resolvendo tudo em u ali, aqui eu esqueci antes de colocar para vocês, né, que é menos du. Então, esse menos já pode sair do sinal da integral. Calculando toda essa integral, vai ficar menos a primitiva ali de u ao cubo sobre 3, menos 2 quintos de u à quinta, mais u à sétima sobre 7, mais uma constante, certo? Constante de integração. E aí a gente volta para a variável original, lembrando que a gente fez o nosso cosseno de x, então basta trocar e voltar para a variável original, isso aqui vai ficar menos cosseno ao cubo de x sobre 3, mais 2 quintos de cosseno à quinta de x, menos cosseno à sétima de x sobre 7, mais uma constante, certo? E aí, então, a gente tem a nossa integral trigonométrica aí,
o produto de seno com cosseno e com essas potências de forma adequada. Tudo bem? E só para finalizar essa parte, vamos ver aqui um caso que a gente ficaria muito tentado a resolver com substituição direta, mas com a simples identidade trigonométrica a gente consegue resolver ele. Seria, por exemplo, a integral de 0 a π de seno ao quadrado de x dx. A gente poderia pensar em transformar isso aqui em 1 menos cosseno ao quadrado, mas a gente recairia no mesmo loop de calcular o cosseno ao quadrado. Ao invés disso, a gente usa a identidade trigonométrica, certo? Qual é a identidade trigonométrica? Que seno ao quadrado de x pode ser escrito como 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Feito isso, a gente vai conseguir calcular essa integral aqui mais simples. Então, isso daqui vai ser meio integral de 0 até π de 1 menos cosseno de 2x sobre 2x dx, certo? Tudo isso aqui está sendo multiplicado por dx, certo? Então, a primitiva de 1 em relação a x é o próprio x, então isso vai ficar meio, que multiplica x, menos a primitiva de cosseno de 2x vai ser seno de 2x sobre 2. Basta simplesmente usar a regra da substituição para chegar nessa informação. Isso tudo aplicado de 0 a π, teorema fundamental do cálculo, parte 2. Certo? Agora a gente utiliza esse teorema para calcular isso. Então, ficaria meio, que multiplica π menos seno de 2π sobre 2, menos meio, que multiplica 0 menos seno de 2 zero sobre 2. Certo? Então, seno de 0 é 0, seno de 2π também é 0, então isso aqui só resta π sobre 2. Então a resposta final simplesmente é π sobre 2. Então, no fundo, o que a gente achou? Que o gráfico, abaixo do gráfico da função seno ao quadrado de x, certo? A gente voltar para a definição de o que significa integral, né? A figura que está abaixo do gráfico da função seno de x e acima do eixo x, ali no intervalo de π até o zero, ou melhor, do zero até o π, certo? A área dessa figura é π sobre 2, certo? A gente utilizando simplesmente é, essa mudança aqui com uma identidade trigonométrica básica, que seno ao quadrado de x ele pode ser ele pode ser escrito como 1 menos cosseno ao quadrado de x, mas essa segunda igualdade de verde que eu coloquei, ela não seria útil para a gente, porque a gente acabaria tendo que calcular o mesmo tipo de integral, certo? Cosseno ao quadrado de x, que não seria uma integral elementar. E nem seria possível a gente aplicar outra. A gente acabaria tendo que voltar no mesmo processo e utilizar uma identidade numérica como essa aqui, porque cosseno de 2x é muito mais simples de calcular utilizando substituição, certo? A regra da substituição. Beleza? Então aí fica rápido e fácil de calcular esse tipo de integral. Então essas integrais seriam trigonométricas, a gente tem que praticar os exercícios, os exemplos, para poder saber qual é a identidade que a gente vai utilizar, qual é a identidade mais adequada e qual momento ela fica mais adequada. Beleza? Então a gente tem se atentar a essas situações. Outro tipo de integral que a gente vai utilizar é a integral por substituição trigonométrica. A gente não tem uma integral utilizando funções trigonométricas, mas a gente vai fazer uma jogada que é misturar a integral, a técnica de integração por substituição, onde a substituição ela vai ter caras específicas para a gente, que essa cara específica vai depender geralmente de seno, cosseno, tangente ou coisas similares. Mas geralmente serão esses três casos aí. Mas
eles não são tão aleatórios assim. Basicamente, a gente vai usar essa substituição trigonométrica quando depararmos nas nossas integrais com alguma dessas três expressões. Por exemplo, a ao quadrado menos x ao quadrado, isso dentro de uma raiz, ou raiz de a ao quadrado mais x quadrado, ou o contrário, raiz de x quadrado menos a. Em qualquer um desses três casos aparecer, você já tem que suspeitar que você vai usar uma substituição trigonométrica, certo? E como que a gente utiliza essa ideia? Então vamos aos nossos exemplos. Certo? Mas independente disso, né, aqui, se você tiver na sua integral e essa expressão, você vai usar essa substituição e já tem calculado para você qual que vai ser a derivada, certo? Se por acaso tiver essa expressão, essa vai ser a sua substituição sugerida e você já tem a expressão da derivada e assim por diante. Então vamos ao nosso primeiro exemplo. Então deixa eu apagar aqui essa folha. E vamos lá. Então nosso primeiro exemplo é calcular essa, essa integral aqui, raiz de 9 menos x ao quadrado, tudo isso dividido por x ao quadrado. De novo, essa daqui, se a gente utilizar a substituição do nosso primeira técnica, não seria possível, certo? Pelo formato que a integral se apresentou, mas a gente percebe que a gente tem uma expressão do tipo raiz quadrada, 9 menos x ao quadrado, onde esse 9 eu posso escrever ele como 3 ao quadrado. Então, esse aqui é o primeiro caso que apresenta para a gente, certo? Então, a gente vai trocar por seno. Então, como que vai ficar essa primitiva? Vou apagar aqui. Então, a nossa substituição, eu vou trocar o x aqui, vou trocar esse x por uma nova variável, 3 seno de θ. Por que 3? Porque exatamente o 3, nesse caso, vai ser o nosso A. Certo? Então, a derivada disso daqui, né, vai ser dx, a derivada em relação a x, vou ter 3 cosseno de θ vezes dθ. Então, tem essa relação aqui e vou substituir isso agora na minha integral. Então, essa integral aqui vai virar integral de raiz de 9. E isso daqui é o x. Eu tenho x quadrado, então x quadrado é só levar o quadrado dos dois lados, vai ficar 9 seno ao quadrado de θ. Então, isso aqui vai ficar menos 9 seno ao quadrado de θ. Tudo isso dividido por 9 seno ao quadrado de θ de θ. O nosso dx aqui, colocar entre parênteses vai ficar melhor, vai ser 3 cosseno de θ de θ. Então, o x eu troquei por isso, certo? E onde tinha x quadrado, eu troquei por essa expressão. Agora, dentro da raiz ali, eu posso colocar um 9 em evidência, tirar a raiz de 9. Vai ser 3, então seria integral de 3 vezes esse 3 vai dar 9. 9 cosseno de θ, raiz de 1 menos seno ao quadrado de θ, tudo isso dividido por 9 seno ao quadrado de θ, dθ. Certo? Agora, isso daqui, o que eu posso fazer é visualizar que esse 9 vai simplificar com esse. Isso daqui, dentro da raiz, é 1 menos seno ao quadrado de θ é igual a cosseno ao quadrado de θ. Tirando a raiz dos dois lados, eu teria então módulo de cosseno de θ. Mas geralmente ali, esse ângulo que a gente está tomando ali, o θ está entre menos π sobre 2,2, justamente para o nosso seno, desculpa, o nosso cosseno ser positivo, então vai ser simplesmente cosseno de θ. Certo? Então, eu consigo trocar tudo isso aqui agora por integral de cosseno
de θ vezes cosseno de θ, que é o que saiu da raiz, seno ao quadrado de θ de θ. Então, fiquei aqui, no final das contas, com integral de cotangente ao quadrado de θ de θ. E aí, isso, então, é secante, desculpa, secante não, cossecante ao quadrado de θ, certo? Menos, desculpa, mas que isso que seria outra forma. Cotangente ao quadrado vai ser, então, menos cotangente de θ menos θ. Certo? Como é a integral primitiva, é a integral indefinida mais uma constante. Só que eu cheguei numa integral indefinida, a resposta dela é em θ, certo? Não em x. Eu quero que a resposta, ela no final, seja em x. Então, o que a gente vai utilizar aqui agora é o seguinte, certo? A gente vai voltar para a nossa substituição, que foi x é igual a 3 seno de θ. Isso aqui é equivalente a escrever que seno de θ é igual a 3, é igual a x sobre 3. Por outro lado, a definição de seno em um triângulo retângulo, ele define ali por algumas coisas, né? Vai ser cateto oposto ao meu ângulo, por exemplo, se eu estiver usando esse ângulo aqui, ser o ângulo θ, o ângulo oposto dividido pela hipotenusa, que nesse caso seria 3, certo? Então, teria aqui x e 3. E como que eu calculo esse lado aqui? Basta usar o teorema de Pitágoras, que nesse caso eu teria raiz de 9 menos x ao quadrado. Certo? Então eu consigo recuperar quem é a cotangente. Certo? Quem é cotangente do ângulo? A cotangente vai ser cotangente de θ, vai ser simplesmente raiz de 9 menos x quadrado sobre x. Então, essa daqui, essa integral, ela vai ser, trocando o cotangente por x, vai ser menos raiz de 9x quadrado sobre x. E o nosso θ ali, a gente utiliza de novo essa mesma relação aqui, essa mesma relação, aplicando o arco seno. Certo? Então, θ vai ser igual a arco seno de x sobre 3. Então, menos arco seno de x sobre 3 mais a constante. E aí a gente retorna então para a integral com a variável original. E a resposta ali dependendo de x. Então, a variável θ é uma variável auxiliar para a gente poder utilizar substituição trigonométrica e calcular esse, esse tipo de integral mais facilmente. Beleza, pessoal? Então, por exemplo, a gente pode calcular essas integrais. Seriam bem complicadas, mais fácil utilizando ali essa relação. Então, deixa eu apagar aqui para a gente fazer um outro exemplo. Vamos lá. Vamos calcular um exemplo, mais um exemplo aqui para vocês verem. Então, vamos calcular a integral de dx sobre raiz aqui de x quadrado menos 4. Por exemplo, aqui o a, então seria 2, pois eu posso escrever essa integral aqui como sendo integral. Melhor, posso escrever essa raiz aqui, x quadrado menos 4, como sendo raiz de x ao quadrado menos 2 ao quadrado, e aí está nesse modelo, certo? Então, a gente vai trocar aqui por secante. Então, estamos no terceiro modelo.
Então, a minha mudança aqui vai ser x, eu vou trocar por 2 secante de θ. Aí esse θ aqui, para ser positivo, a gente vai imaginar que esse θ está entre 0, π sobre 2, já serve, mas também poderia ser o θ entre π e 3π sobre 2, poderia ser qualquer intervalo de θ ali onde a secante ela vai ser uma função positiva, beleza? A secante vai ser positiva? Não, desculpa. A tangente vai ser uma função positiva. Tudo bem? Então, nas nossas derivadas de relação de derivação, o nosso dx vai ser 2 secante de θ, que multiplica tangente de θ dθ. Então, onde tiver x, eu vou trocar por 2 secante de θ. Onde tiver dx, vou trocar por 2 secante de θ, tangente de θ dθ. Mas ali na minha expressão ainda tem um x ao quadrado. Então, precisaria vir aqui e elevar tudo ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser 4 secante ao quadrado de θ. Certo? Então, a minha integral vai ficar a integral de o dx. Vai ser 2 secante de θ, tangente de θ dθ. Tudo isso dividido pela raiz de 4 secante ao quadrado de θ menos 4. E aí a gente pode usar ali, como está os dois termos multiplicados por 4, posso pegar esse 4, tirar, abrir em produto, raiz de 4 vai ser 2, e essa integral vai ser integral de 2 secante de θ tangente de θ dθ sobre 2 raiz de secante ao quadrado de θ menos 1. O que eu usei aqui, pessoal? Só para ficar claro. 4 secante ao quadrado de θ menos 4, eu posso reescrever isso como 4 secante de θ menos 1. Como está tudo dentro da raiz, então eu vou ter raiz de um produto, é o produto das raízes. Então, raiz de 4 vezes raiz de secante menos 1. E aí, raiz de 4 vai ser o próprio 2 que apareceu aqui. Certo? Agora, secante ao quadrado menos 1, isso é tangente ao quadrado de θ. Então, a gente pode trocar tudo isso aqui por integral, esse 2 vai se cancelar, secante de θ, tangente de θ, vai ficar módulo de θ, mas a gente pode considerar um ângulo onde o θ vai ser positivo, então vai ser tudo isso dividido por tangente de θ. Aí agora simplificando essa tangente, a gente vai ficar só com integral de secante de θ dθ. Aí sim a gente retorna então para variar para nossa tabelinha lá de integração, porque agora a gente chegou em uma integral elementar, né? Isso aqui vai ser ln de secante de θ mais tangente de θ mais a constantezinha de integração. E aí, aquele mesmo papo, eu não quero a minha resposta nessa variável auxiliar θ, né? Ou qual foi a variável auxiliar que vocês utilizaram. Quero a resposta na variável x, que é a variável original dessa questão, desse exemplo. Então, eu vou usar aqui a minha definição de secante. Bom, a mudança de variável que eu fiz foi secante de θ 2 é igual ao x, certo? Foi essa mudança que eu fiz. Só que eu vou isolar secante, né? Isso aqui é a mesma coisa que escrever secante de θ igual a x sobre 2. E aí, isso aqui nada mais é que a definição de secante é 1 sobre o seno. Desculpa, 1 sobre o cosseno, certo? Cateto adjacente sobre hipotenusa, certo? Secante aqui, ele vai ser 1 sobre cosseno de θ. Então, invertendo essa desigualdade, é a mesma coisa que escrever que cosseno de θ é 2 sobre x.
Tudo bem? Desculpa, deixa eu ver o que que eu acho que eu fiz alguma. Deixa eu ver, só se eu. Secante. Acho que eu escrevi alguma coisa. Não, é isso mesmo. Tá certo. Eu que viajei, certo? Viajei. Desculpa, eu troquei secante por cosseno aqui, mas agora com o cosseno aqui a gente consegue construir o nosso triângulo retângulo. Então temos aqui o nosso triângulo retângulo, tá tudo certo. O ângulo θ aqui. A hipotenusa desse triângulo aqui, por essa escrita, vai ser o x, certo? Utilizando cosseno. O cateto adjacente. O cateto adjacente vai ser o 2. E o cateto oposto aqui vai ser, utilizando o teorema de Pitágoras, vai ser x quadrado menos 2 ao quadrado, que é 4. Certo? Então, deixa eu só levar isso aqui para esse cantinho aqui. Então, a gente tem a nossa relação trigonométrica utilizando a substituição que a gente pegou 2 secante de θ igual a x, certo? Lembrando que secante de θ é 1 sobre cosseno. Eu posso inverter essas frações aqui para reobter o nosso cosseno e aí encontrar quem vai ser a hipotenusa e quem vai ser o cateto adjacente, para construir esse retângulo e obter aqui o cateto opostos. Ah, professor, mas por que você precisa do cateto oposto, dessas coisas? Porque a gente tem secante, certo? Pela secante, só pela secante eu poderia só substituir por x sobre 2, mas eu tenho, além da secante, a tangente. Para construir a tangente, eu tenho que ter relação entre cateto oposto e cateto adjacente, né? Então, aí essa resposta final vai ficar aqui ln, então, de x sobre 2, que é a secante, mais a tangente. E a tangente vai ser, então, cateto oposto, x quadrado menos 4, sobre a nossa, sobre o nosso cateto adjacente, que é o 2. Então, o resultado final é esse aí. Beleza? Aí daria para melhorar mais um pouco, mas essa seria a nossa integral, nossa resposta final. E para a gente finalizar, então, nossa aula de hoje, vamos falar aqui sobre a integração por frações parciais, beleza? O método de frações parciais, ele funciona em geral, certo? Mas ele vai funcionar quando a gente tiver quocientes ou divisões entre duas expressões polinomiais. O numerador é um polinômio e o denominador é também um polinômio. Então, deixa eu adicionar uma página aqui. Eu vou utilizar a mesma, já vai ficar salvo aqui para vocês. Então, por exemplo, quando a gente deseja, né, por exemplo, calcular a integral de um quociente desse tipo aqui, então a gente pode calcular esse tipo de integral de várias formas. Então, eu separei para vocês no material aqui os dois casos, quando o grau do numerador é maior do que o denominador, vice-versa, quais são os métodos para a gente resolver. Então, vamos resolver alguns exemplos aqui. Por exemplo, esse aqui é um caso onde o grau do numerador é maior do que o grau do denominador. A gente pode fazer uma divisão de chaves aqui para melhorar. Vou colocar até um pouquinho melhor isso aqui. Deixa eu colocar assim. Senão ficaria com as mesmas raízes e ia ficar, entre aspas, mais tranquilo. Vamos dificultar um pouquinho as coisas. Ficar mais interessante. Vou colocar um mais aqui também, senão dá para simplificar.
mais x. E vou dividir por x menos 1. Só para não dar resto exato, a gente viu que vai aparecer. Sempre que a gente tiver o do grau do numerador sendo maior do que o grau do denominador, a gente pode aplicar essa ideia de divisão por chave e fazer uma multiplicação, uma divisão por chave para achar o quociente, né? Maior grau de x, que multiplicado por x dá x ao cubo, menos vindo da forma para a gente achar o quociente. Então, x quadrado vezes x daria x ao cubo. X quadrado vezes menos 1 daria menos x quadrado. Resolvendo isso aqui, eu teria esse x ao cubo cancela com esse. Então, teria x ao quadrado mais x. Depois, para simplificar o grau de x quadrado aqui, esse x quadrado aqui, eu vou adicionar um mais x aqui no quociente, certo? E agora eu vou ter da fórmula x vezes x daria x quadrado, x vezes menos 1 daria menos x. Então ficaria com a resposta que esse x quadrado cancelaria. Ficaria então aqui apenas um 2x. Certo? Como o grau aqui ainda é igual ao grau desse polinômio, tem grau 1, então eu posso fazer mais um passo aqui de divisão, certo? Multiplicar agora por 2. Então, menos da fórmula, 2 vezes x daria 2x, 2 vezes menos 1 daria menos 2. Como resposta, que sobraria só o 2. Como o grau da constante 2 é um polinômio de grau zero, então grau zero é menor do que grau 1 desse polinômio, eu paro a minha divisão, então o processo de divisão acabou. Então isso significa que eu posso pegar x ao cubo mais x e reescrever ele como x menos 1, que multiplica x quadrado mais x mais 2 e sobra resto 2. Então, quando eu faço isso aqui e divido esse lado por x menos 1, então eu divido todo esse lado por x menos 1, né? Só que eu posso quebrar em duas frações dessa forma. E agora que vem a grande sacada, que eu estou extraindo a parte inteira, quando eu simplifico esses dois elementos aqui, restando então apenas x quadrado mais x mais 2, mais a parte, entre aspas, fracionária, certo? X menos 1. Então, por que isso daqui? Por que essa ideia é bacana? Deixa eu apagar isso aqui que já está registrado para vocês. Então, essa integral aqui, ela se torna, então, integral, utilizando essa igualdade, certo? Essa igualdade eu posso trocar por x quadrado, a integral da parte inteira, x quadrado mais x mais 2 dx, mais a integral da parte fracionária, 2 sobre x menos 1 dx. Então, integrar isso daqui tem que ser uma tarefa simples para a gente, porque é simplesmente usar a tabela de integração. Eu vou apagar isso aqui para continuar calculando. Então, essa integral aqui, a primeira parte vai ficar x ao cubo sobre 3, mais x ao quadrado sobre 2, mais 2x, mais essa integral aqui de 2x menos 1 dx. Aí, essa parcela agora, a gente tem que pensar como que a gente pode calcular essa integral. Então, para calcular essa integral, a gente precisa aqui fazer uma substituição. Então, vou trocar x menos 1 por u, então du vai ser o próprio dx. Então, essa integral aqui vai ficar 2 integral de 1 sobre u du. Aí agora virou integral elementar, então essa integral no final vai ser simplesmente, aqui repetindo a parte que a gente já calculou, acabamos de calcular essa, mais ln de x menos 1, que multiplica por 2, utilizando ali a substituição trigonométrica. E para quem já vai estar reclamando aí no vídeo, eu não esqueci da constante de integração, porque se trata aqui de uma integração indefinida.
certo? Então, tem que colocar de fato ali a constante de integração para falar que você de fato calculou todas as primitivas possíveis. Então, já que isso é possível sempre, né, realizar isso, vamos ver aqui alguns casos onde a gente pode aplicar isso. Então, esses casos eles têm a ver com o denominador. Se o denominador eu puder escrever, a ideia é sempre escrever como um produto, se eu puder escrever, por exemplo, um produto de termos lineares. Termos lineares quer dizer polinômios de funções de grau 1, dessa forma. Onde esse número é diferente desse, então basta tentar encontrar quem é A e quem é B ali satisfazendo essa igualdade. A gente vai resolver um exemplo daqui a pouco. Se eu tiver no denominador um polinômio de grau 1, x menos a, elevado a uma certa potência, então a gente vai resolver a integral tentando calcular quem é essas constantes a até a m, certo? Obedecendo aqui o grau das potências, aqui no fundo é x menos 1 elevado a 1, mas isso é o próprio x menos a, então a gente continua seguindo dessa forma. Certo? Essa aqui a gente acabou de calcular um exemplo muito parecido. Bom, já tem um exemplo pronto aqui para vocês. Deixa eu calcular ao vivo aqui para deixar registrado para vocês. Certo? Um exemplo onde a gente pode calcular ali a questão do denominador. Certo? Então vamos mudar aqui. Deixa eu apagar. Porque isso vai precisar de bastante espaço. Então vamos lá. Nosso último exemplo da aula de hoje é o seguinte. Vamos pegar aqui a integral de x ao quadrado mais 2x menos 1, tudo isso dividido por 2x ao quadrado mais 3x menos 2, certo? E ali, ou melhor, vou modificar aqui um pouquinho. Deixa eu colocar x ao quadrado aqui ao cubo e aqui eu vou colocar x. Beleza. Então, aqui no denominador, a gente tem um polinômio de grau 3, um polinômio com grau maior do que o polinômio que está no numerador, que é um polinômio de grau 2, certo? Faltou o dx aqui. E a gente vai trabalhar com o denominador por enquanto. Então, o denominador aqui é 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 2x. Como todos têm x aqui, eu posso colocar o x em evidência. Então, ficaria 2x ao quadrado mais 3x menos 2. E agora eu posso achar as raízes, né, desse polinômio de grau 2 que acabou de aparecer aqui. Se a gente achar as raízes e escrever ele em formato de produto, eu vou ter que as raízes são meio e a outra raiz é menos 2. Então ficaria nesse formato aqui. Então teria 3 fatores no denominador. Então, utilizando a nossa primeira técnica aqui, eu posso escrever x quadrado, eu quero na verdade reescrever x quadrado menos 1 aqui, dividido por 2x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 2x, como um número a dividido por este fator, mais um número b dividido por esse fator, mais um número c agora, finalmente, dividido por este fator. Então, eu quero encontrar A, B e C que satisfaçam essa igualdade. Se eu encontrar A, B e C, essa integral em azul aqui vai ficar ridiculamente fácil, porque eu vou usar substituições simples para calcular a minha integral. Certo? Para fazer isso, eu tenho que utilizar propriedades de fração para calcular quem é essa expressão aqui, colocar tudo numa única fração. Depois que eu fizer tudo isso, certo? Colocar tudo sobre a mesma fração, eu vou comparar numerador com denominador. Então, isso daqui eu vou chegar na seguinte relação, que x ao quadrado mais 2x menos 1 tem que ser igual a o número a, que multiplica
2x menos 1, x mais 2, depois b, que multiplica x, x mais 2, depois o c, que multiplica x, 2x menos 1. Certo? Usando propriedade de frações e comparando, igual a numerador desse lado com o numerador desse lado, a gente chega nessa igualdade. E aí a gente desenvolve tudo isso aqui. Então a gente vai chegar desenvolvendo esse lado aqui, que eu vou colocar de azul agora. Então eu vou chegar, colocar tudo que tem x ao quadrado multiplicando em evidência, tudo que tem só x multiplicando, o que não tem x em evidência. Então, desenvolvendo isso aqui, eu vou ficar com x quadrado, que multiplica 2a mais b mais 2c, depois tudo que multiplica por x, certo? Vai ser 3a mais 2b, mais, ou melhor, menos c, e depois o que não multiplica nem x quadrado, vai sobrar só o menos 2a, certo? Então, aí a gente tem nossa equivalência, onde a gente vai igualar o coeficiente do x quadrado com o coeficiente desse quadrado, depois desse que multiplica o x com esse que multiplica o x e do que não multiplica nenhum x com o que não multiplica nenhum x dessa forma, certo? Grifado, circulado e com um quadradinho aí. Então, a gente vai chegar num certo sisteminha aqui, certo? Que 2a mais b mais 2c é igual a 1, porque tem um escondido aqui. Depois, 3a mais 2b menos c igual a 2. E, finalmente, menos 2a igual a menos 1. Então, o a ele já sai de graça, certo? Porque a gente já tem a igualdade ali. Então, resolvendo esse sisteminha aqui, a gente vai chegar que a tem que ser igual a meio. Com isso, o b ele vai ser igual a 1 quinto. E, finalmente, se a gente resolver, o c vai ser menos 1 sobre 10. Então, a gente vai ter essa igualdade aqui. Então, isso aqui vai ser meio. Aqui eu vou poder trocar por 1 sobre 5. E aqui eu vou poder trocar por menos 1 sobre 10. Certo? Então, como tudo está registrado aqui para vocês, o passo lógico, eu vou apagar isso aqui para a gente poder calcular a integral. Então, eu vou calcular a integral disso daqui, vai ser a integral disso, mais a integral disso, mais a integral disso daqui. Essa é a grande sacada da integração por partes. Então, isso aqui vai ser meio da integral de 1 sobre x dx, mais 1 sobre 5, integral de 1 sobre 2x menos 1 dx, menos 1 sobre 10, integral de 1 sobre x mais 2 dx. Agora, para cada uma dessas parcelas aqui, para essa parcela, para essa parcela, para essa parcela, a gente pode verificar a necessidade de fazer uma substituição direta, aplicar a técnica de integração de substituição. Esta aqui já é uma integral elementar, mas as outras duas a gente vai precisar fazer chegando então ao resultado. Meio de ln de x, agora mais 1 sobre 10 ln de 2x menos 1, menos 1 sobre 10 ln de x mais 2 mais uma constante de integração. Então a gente chega então na nossa primitiva, utilizando frações parciais, beleza? Então a gente tem todas as nossas técnicas aí. Vocês podem estar olhando os nossos exemplos aí, como usar as técnicas de frações parciais, como resolver alguns outros exemplos mais interessantes. Beleza? Por exemplo, para a gente finalizar com um exemplo rapidinho aqui, eu poderia calcular, nesse caso aqui, a integral de dx sobre x quadrado menos x quadrado menos 9. Certo? Por quê? Eu posso usar aqui produtos notáveis e perceber que
x ao quadrado menos 9 é x ao quadrado menos 9 é x menos 3 que multiplica x mais 3. Então, eu teria que achar simplesmente essa relação aqui mais simples. Certo? Então, a gente acharia quem é A e quem é B, Azão e Bzão ali. Se eu resolvesse essa integral aqui, com os produtos notáveis aqui, eu poderia observar que essa integral no final ficaria simplesmente aqui 1 sobre 6 ln de x menos 3 sobre x mais 3 mais a constantezinha de integração. Se a gente aplicar as mesmas técnicas, achar o a e o b aqui, a gente vai chegar nessa integral aqui com propriedades de ln simples. Tudo bem? E os outros casos aí de frações parciais, eles se resolvem da mesma forma que este exemplo que eu passei para vocês. Beleza? Então, eu vou encerrando a gravação desse vídeo por aqui. Agradeço a paciência de vocês durante todo esse curso. Infelizmente, a gente não pôde fazer um momento final aí, tirar fotinho e guardar de recordação, certo? Mas vão ter outras oportunidades, acredito que sim. Foi um prazer estar tendo aula com vocês. A participação de vocês foi essencial, certo? Esse semestre, pessoal, participou bastante das aulas, fazendo perguntas, tirando dúvidas, gostei bastante. É uma pena que a gente não consiga fazer esse último momento, mas vão ter outras oportunidades, como eu disse aí. Então, fica um abraço para vocês, um excelente semestre para vocês e, se for possível, a gente se esbarra nas próximas disciplinas. Ou não. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Bons estudos.